A gente vê muitas pessoas lendo, aprendendo, né? Lendo livros e tal. Tudo nessa vida, ela passa por uma série de vaidades, né? Então, o cara leu 50, 100 livros durante a sua vida, ou 200 ou 300. Isso não faz diferença nenhuma no mundo espiritual, né? E tem muita gente que lê para poder expor o seu intelecto, né? Para poder expor o seu intelecto. A Bíblia não se trata desse tipo de leitura. Ela é uma leitura para a sua vida espiritual, ou seja, não importa quanto se sabe dela se você não pratica ela. Na verdade, sabe por que existe a Bíblia? Porque Deus quer ter contato com você. Ele quer que você entenda Ele. Porque não tem como compreender a Deus, pelo menos um pouco que a Bíblia nos ensina, porque o mundo ele tem várias questões a respeito de Deus. Uma, por que Deus deixou Adão comer do fruto e por que nós passamos pelas consequências do pecado e toda blá blá blá? A resposta certa é essa: ninguém sabe. Ninguém sabe. Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Nós somos desafiados a depositar toda a nossa esperança em Deus. Vamos supor que isso tudo aqui fosse uma fantasia, fosse uma maquete espiritual e que, na verdade, tudo fosse uma armação do nosso pensamento, né? Um exemplo, Deus continuaria sendo amor e nós seríamos um idiota. Idiotas. Por quê? Porque não entendíamos quando ele falava que ele era amor. Porque nosso coração dizia, não, como Deus é amor e permite tanto essas coisas, né? Outro dia, eu tava na internet, aí o cara, teve uma criança que morreu, aí o cara disse assim, alegrai-vos, porque ela tá no céu. Eu disse para ele, amigo, não tem como se alegrar quando uma criança morre, quando o seu filho morre, você não tem como ficar alegre com isso. Nós sabemos que a criança vai estar no céu, mas essa palavra não encaixa, ela não cabe nessa situação. Deixa de ser idiota, não cabe. Né? A Bíblia diz que quem controla a sua língua controla todo o corpo. Então já sabe que eu não sou alguém que consigo controlar exatamente a minha língua. Né? Então eu tenho que, às vezes, ser grosso em certas situações, mas sempre prestando atenção no que eu estou falando para não sair outras palavras sujas, né? Até porque eu estou falando de coisas sagradas. Então temos que observar isso. Não é só para ser sábio, né? Não só para conduzir o corpo. Então, gente, a questão é a seguinte: você perde o filho, você chora, você fica triste. Por mais que as pessoas estejam no céu, nós estamos tristes porque estamos distantes e vai levar não sei quantos anos, daqui a 80, 100 anos, para eu entrar no céu. E enquanto eu estiver aqui na Terra, como é que vai ficar essas coisas? Ainda bem que Deus faz com que o tempo minimize um pouco a dor. Tem gente que nunca a dor passa. É lógico que daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, não será a mesma dor do que agora você está vivendo. E em relação à eternidade, a dor pode até sumir. E quando você estiver na presença de Deus, a dor, exatamente, a lágrima vai cessar. Por quê? Porque aquilo que Deus tem preparado para nós é muito mais maravilhoso. Nós não vamos passar umas férias em Dubai. Nós vamos viver eternamente num lugar muito mais maravilhoso. Um lugar muito mais perfeito. Né? Se Deus fez a perfeição de tudo aí, toda a inteligência humana consegue fazer coisas belas, imagina a inteligência de Deus. Então, uma das coisas também que afasta as pessoas de Deus é a hipocrisia dos cristãos. Né? Nessa época de eleição, então, foi uma coisa muito ridícula. Você vê um monte de evangélico dentro da política mais sujo. Esses são mais culpados do que todos, porque esses tinham que estar representando Cristo. Eles estão envergonhando a cara de Cristo, o rosto de Cristo, para bem dizer, melhor dizendo. Estão envergonhando, e é por isso que muita gente não vem à igreja. São essas raças de cristão que entram para a política e são piores, são 2 vezes mais filhos do diabo do que aqueles que já estão roubando lá, porque eles conhecem a verdade. Então, muita gente não vem para a igreja. Ah, eu vou fazer um convite para você ir na minha igreja. Qual é a sua igreja? A Igreja Universal. Não vou. Por quê? Porque a Universal é a casa da moeda.
Eles estão errados em falar isso? Não estão. Ah, mas a nossa igreja já salvou milhões de almas. Não existe igreja com motivo. Você não é porque você prega a palavra, não é porque você é abençoado em pregar e sua oração é respondida por Deus, que você pode usar o evangelho da maneira que quer. Balaão era profeta de Deus. E Balaão ganhava dinheiro. Uma vez ganhou dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele amaldiçoava, como Deus deu o dom a ele, para que essa maldição, se ele amaldiçoasse de fato, com o dom de Deus, a maldição aconteceria, o que Deus fazia? Trocava a língua, a fala dele, para ele abençoar ao invés de amaldiçoar. Ou seja, o povo de Deus, não adianta alguém fazer alguma maldição, porque falar, rogar alguma praga, ou fazer alguma coisa, eu não sei que seja no meio físico, mas não adianta. Com palavras, com poder espiritual, não consegue, Deus não deixa. Tá, a resposta está bem aí. Então, quando o profeta Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus, ele acabava abençoando. Deus trocava a língua dele. Isso significa que Deus dava-lhe o poder, mas que esse poder não podia ser usado contra o povo de Deus. Então, você entende por quê? Porque o povo é protegido de Deus. Ou você acha que Deus é fraco? O que oferece na igreja hoje em dia é um Deus fraco. Como assim, irmão? Como um Deus fraco? É um Deus que você pensa que você tem que ir para a igreja todo dia para se libertar dos demônios, quando, na verdade, Jesus te liberta de uma vez só. Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Com qual objetivo? Vamos lá. 1,13. Eu botei errado aqui. Colossenses 1,13. 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, para o reino do Filho do seu amor. Nós temos a redenção, nós temos a vida eterna, nós temos o selo do Espírito Santo. Para qual motivo? 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se nós que somos cristãos não conseguimos viver isso aqui, você imagina o que é nascido da carne é carne. Quando Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, que não tem motivação nenhuma espiritual. Tudo o que faz está motivado pela carne. Compreende isso? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, o ser espiritual, tudo que faz é motivado para um bem-estar espiritual, para um contato com Deus. O que é nascido do espírito é espírito. É espiritual. Busca as coisas espirituais. Provérbios 2,13, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, o objetivo da Bíblia não é você só reter conhecimento como os livros seculares. Tem livros que mexem legal com a sua emoção, te dá algumas ideias. Por exemplo, uma frase muito usada aí, que eu achei interessante da política. Se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Isso é magnífico. Não está na Bíblia, mas é a pura realidade. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada, né? Ou façam arminha aí na igreja. Façam nada, só cruzar os braços que o mal triunfa. Exatamente. A honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. É magnífico. Não está na Bíblia, não é espiritual, não te faz crescer em Deus, mas é magnífico. Então a filosofia tem as suas partes boas, mas ela não te faz crescer no mundo espiritual. Ter esse tipo de inteligência te dá um discernimento de vida, mas não te dá um discernimento espiritual. A Bíblia é um livro para a conexão do homem com Deus. Ela não pode só estar aí na sua mesinha para se encher de poeira. Deus quer estar com você, Ele precisa de você, sim. Tem gente que fala que Deus não precisa da gente, Ele precisa, porque Ele te dá dons, porque Ele te capacita, porque Ele precisa que você faça a obra. Ele precisava que Paulo levasse o Evangelho, Ele precisava de pessoas que dessem a sua vida. Como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Ele precisa de homens que entreguem sua vida a Jesus. Deus precisa de homens que entreguem sua vida ao Espírito Santo. Deus precisa.
Por isso que nós somos cooperadores da obra. Então tem gente que Deus não precisa de gente para nada, não. Então por que não te mata e não te leva logo? É lógico que você não é alguém indispensável. Isso daí eu posso dizer. Se você não faz, Deus levanta qualquer um e faz. Que faz? Quando ele chama o profeta, Senhor, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Vamos resolver esse problema aqui. Vai lá, anjo, pega a brasa, pum, cortou a brasa, passa na boca dele, resolvi o problema. É assim que Deus faz. Tá sujo? Ele limpa. Não é alvejante, não. Mas ele limpa. Ele é um alvejante muito mais perfeito, né? Então é assim que funciona. Se Deus quer, prepara alguém e faz. Capacita, sim. Então, a hipocrisia da igreja que nós estamos vivendo afastou muita gente de Deus. Por quê? Vem para minha igreja, vamos lá na minha igreja, lá tem oração dos 300 não sei quanto, tem um chapéu que cura, tem... Isso afastou as pessoas de Deus. E o pior, os evangélicos estão cada vez mais ridículos, porque não lutam contra essa falsa pregação. Tem uns que não lutam, tem uns que acham que lutar contra isso é julgar, e tem outros que lutam, são poucos, que conseguiram realmente se libertar dessa questão. Tem que criticar, tem que resolver. As pessoas só vão confiar no evangelho que você prega se elas observarem a sua transparência. Qual a transparência? Sou pecador mesmo, sou fraco, sou falho, mas estou me esforçando. Não adianta posar de bom samaritano, de santinho, que você não é. Nessa era digital tá um monte de crente enfiado na pornografia. E depois achando que vai resolver o seu problema espiritual em 30 minutos ou 10 minutos, às vezes 5 segundos de oração. Não vai resolver. Mas eu senti uma coisa boa, deve ser Deus. Não, são as emoções. Se for Deus é porque ele é tão bondoso que ele vê que você é tão estúpido que ele tem que fazer assim para você continuar na presença dele. Vamos acordar, vamos crescer, vamos ajudar essas pessoas a encontrarem Jesus, pessoas que estão perdidas nas drogas, pessoas que estão buscando ajuda espiritual com meios físicos. Psicólogo não expulsa demônio, a não ser que ele seja cristão. Ele pode muito bem trabalhar em uma área da emoção. Tem gente que adora ouvir coisas boas, só quer ouvir coisas boas. As verdades ela não quer ouvir. O Evangelho te fala as verdades que você precisa ouvir. Que só elas que podem mudar. Você está vivendo no pecado, você é morada do diabo constantemente, porque você ainda é servo do diabo, ele é príncipe desse século e você não foi tirado do império das trevas. Não, mas eu não quero ouvir isso não, eu quero ouvir a corrente lá que vai fazer uma oração por mim e vai expulsar os meus demônios, não vai adiantar. Cada 10 que sair vai voltar a ser 10 vezes 7. Não vai resolver o seu problema. Vamos falar o que a Bíblia diz e não o que esses inúteis estão pregando.